Se tem revolta, se tem movimento, se tem revolução, tem liderança. Então, neste segundo episódio, vamos conhecer quais foram os líderes da Revolução Pernambucana ou Revolução de 1817, como queira chamar, aqui na província da Paraíba, naquele período. Um deles foi José Peregrino Xavier de Carvalho, na qual, inclusive, esta rua aqui ao nosso lado, ligando a Praça Aristides Lobos até a Igreja da Misericórdia, o homenageia, já que lá na frente, próximo da igreja, há um sobrado de cor azul, na qual foi sua residência e que, segundo consta na placa, na fachada, ele também teria ficado preso lá antes de ser enviado para o Recife e ser morto, né, para depois membros corporais seus serem enviados para a Paraíba e ficarem expostos na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Então, vamos conhecer melhor o José Peregrino e os outros que lideraram este movimento aqui nesta província. José Peregrino Xavier de Carvalho, como eu estava falando, né, há uma rua em homenagem a ele aqui no centro da cidade, né, que é esta aqui ao fundo. Ele nasceu aqui na capital da Paraíba, né, antigamente, na época que ele nasceu, a província da Paraíba não existia, pois estava inserida na Capitania Geral de Pernambuco, junto com o Rio Grande do Norte. Ele nasceu aqui na cidade da Paraíba, né, nome anterior, no ano de 1798. Um jovem revolucionário foi morto no Recife, né, junto com outros revolucionários como Amaro Gomes Coutinho e Francisco José da Silveira, em 21 de agosto de 1817, com 19 anos. Né? Alguns falam que ele ainda não havia concluído, né, os 19 anos, outros dizem que sim, enfim, mas nessa faixa entre 18 e 19 anos acabou sendo morto. Inclusive, no Palácio da Redenção, que é o Palácio do Governo do Estado da Paraíba, localizado no entorno da Praça João Pessoa, há um quadro pintado por Antônio Parreiras que retrata o momento em que o pai dele o encontrou e pediu para que ele se entregasse à coroa portuguesa, né? E em uma das fontes de pesquisa sobre este fato aqui na Paraíba, afirma que este encontro teria ocorrido onde hoje se situa o bairro de Cruz das Armas, pois a gente sabe que o bairro de Cruz das Armas está no caminho para, consequentemente, depois passar por mais um bairro e sim chegar na BR-101 e ir para Pernambuco, na qual seria um antigo caminho para a província vizinha. Mas aí também tivemos outros líderes, como Amaro Gomes Coutinho, ele que foi responsável por iniciar este movimento lá na região de Itabaiana, que fica no interior da Paraíba. Ele nasceu no ano de 1774, né? E também teve membros corporais expostos aqui na capital paraibana, na qual vocês vão ver mais adiante. E aí a gente ainda tem mais outros 3 personagens que vamos conhecer melhor, até porque eles também, mais um deles, né, teve membros corporais que foram colocados, expostos, né, aqui na atual capital da Paraíba, para que houvesse intimidação para outros revolucionários que não tomassem forças, né, não se juntassem para derrubar a coroa portuguesa. A Revolução do início do século XIX possui valor histórico em virtude de nela ter permanecido preso o revolucionário José Peregrino. O prédio pertenceu a Augusto Xavier de Carvalho e foi tombado em 1938. Além de José Peregrino Xavier de Carvalho e Amaro Gomes Coutinho, também podemos citar outros 3 personagens que lideraram o movimento aqui na Paraíba em 1817, como por exemplo
o padre Antônio Pereira de Albuquerque, que nasceu na capitania de Pernambuco, né, e veio para Paraíba, onde foi professor de latim e padre na vila de Pilar, né, no interior da província, e acabou sendo condenado à morte por lesa majestade, né, um crime de traição à coroa. Em 6 de setembro de 1817, e junto dele também foi mais outro paraibano, foi morto, né, que foi Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão. Foi outro personagem também importante aqui na Paraíba, mas que teve o mesmo destino que o seu amigo, o padre Antônio Pereira de Albuquerque. Inclusive o padre Antônio Pereira, ele estudou no seminário de Olinda, um local onde foi crucial para a proporção, o compartilhar dos ideais revolucionários na época, e que também foi colega do padre João Ribeiro, um dos líderes da Revolução lá em Pernambuco. E voltando para o personagem anterior, o Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, ele era um abastardo morador do interior da Paraíba, né, na região de Pilar, dono de engenho, e nasceu aqui na província da Paraíba. E claro, também temos outro personagem, que é o Francisco José da Silveira, ele que nasceu na fazenda do Córrego Fundo, atual município de Formiga, em Minas Gerais. Ele que junto com José Peregrino Xavier de Carvalho e Amaro Gomes Coutinho foi morto também por conta de participarem deste movimento, né, por lesa majestade, dia 21 de agosto de 1817, tendo esses 3 membros corporais decapitados e enviados para a Paraíba. O padre Antônio Pereira de Albuquerque, ele teve o tronco arrastado pela cauda do cavalo, pelas ruas do Recife, né, até chegar ao cemitério, né? Então aí a gente já vai tendo uma proporção, quando a gente vai estudando isso, da brutalidade em que era resolvidas as coisas, né? As punições que eram dadas aos traidores, podemos dizer assim, né? Aos criminosos, enfim, era algo que hoje em dia a gente não vai ver isso acontecendo, né? Então, mas aí a gente já consegue ter no imaginar, a gente já consegue recriar algumas dessas cenas, né? Enfim, pessoa sendo decapitada em praça pública, tendo membros corporais expostos, né, para que outros revolucionários ou outros traidores, como queiram chamar, não se rebelassem contra a coroa portuguesa, né, para implantar seus ideais no território brasileiro, naquele período do Brasil colonial.